Olá, tudo bem? Por que o Evangelho eterno é o suficiente para conhecer Deus? Por que o Evangelho eterno é o suficiente para você entender todos os escritos bíblicos? Tudo. Os 66 livros, ele se resume em você conhecer o Evangelho eterno. O que é o Evangelho eterno? O que significa Evangelho? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Assim está escrito no texto da Almeida Corrigida Fiel. E, depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, evangelho significa boas notícias do reino de Deus, e o reino de Deus estava próximo naqueles dias, próximos quando Jesus veio pregando aos judeus, aos perdidos da casa de Israel. Depois veio Paulo anunciando as boas notícias do reino de Deus aos gentios, anunciando que o reino de Deus estava próximo aos não-judeus. Então, se você ficar batendo na tecla, você que é um pregador, você que fica aí enchendo linguiça, pregar evangelho hoje é encher linguiça. Pregar evangelho hoje é da forma que Jesus pregava, da forma que Paulo anunciava, é uma obra morta, é algo inútil. Porque o evangelho, o reino de Deus, ele já foi estabelecido. Ele foi estabelecido no juízo do ano 70. É a conclusão de todos os escritos bíblicos. Não precisa. Não há mais necessidade. Então essas pregações que tem por aí, esses anúncios do evangelho, dizendo que o reino de Deus está próximo, é algo totalmente desnecessário. Hoje em dia, se você quiser falar alguma coisa da Bíblia, você pode falar qualquer coisa, mas sempre terminando uma fala utilizando Apocalipse. Porque o Apocalipse foi o juízo, foi o que demonstrou a cobrança de contas de Deus contra a nação de Israel. Então, qualquer coisa que a gente... Eu sinceramente, a cada dia assim que eu me sinto, qualquer coisa que você lê das falas de Jesus, das falas de Paulo, de Pedro, dos discípulos, são todas passagens velhas e caducas. Porque a Bíblia é um livro 100% histórico. 100%. E quem veio mostrar isso? O Evangelho Eterno. O reino de Deus que foi estabelecido, ele tem nos mostrado que tudo se cumpriu. Veja, quando você entende esse Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, 7 e 8, vou ler os 3. João foi arrebatado, João foi tirado, foi tomado no Espírito no dia do Senhor. E ele viu o julgamento de Deus, de Cristo, do Alfa e do Ômega, ele presenciou. Ele escreveu sobre esse julgamento e enviou às 7 igrejas. Claro que essas igrejas eram espirituais. Essas igrejas eram um referencial. Em cada carta, a igreja de Pérgamo era uma instrução, de Tiátira, de Filadélfia, e assim foi. Ou seja, para os irmãos se acertarem, se corrigirem, porque o dia do Senhor tinha chegado. Então ele viu ali, naquela situação espiritual que ele estava vivendo, juntamente com Cristo, Apocalipse 1, 10, 11, 17, 18, Apocalipse 4, versículo do 1 ao 3, fala quando ele foi arrebatado, para onde ele foi arrebatado. Então, ele viu tudo naqueles dias. Quando você respeita o tempo verbal, quando você respeita a sinalização, os sinais, a pontuação,
Então fica mais fácil de você entender. Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então veja, João estava vendo, no tempo presente, enquanto ele estava vivo, enquanto ele foi arrebatado, ele estava vendo o evangelho eterno ser anunciado a todos. Ser anunciado que o reino de Deus havia sido estabelecido, que Cristo já tinha começado a reinar. Era isso que João estava vendo. João não estava mais na época da lei. João não estava mais nos dias que Jesus esteve com eles. João não falava da graça pregada por Paulo. Claro que não. João já falava do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Porque se você ler Apocalipse 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então veja que antes do capítulo 14, nós estamos aqui no capítulo 10, no versículo 7, Cristo estava falando que quando fosse tocada a sétima e última trombeta, então o grande segredo, o grande mistério de Deus se cumpriria, iria se realizar. E quando foi tocada a sétima trombeta? Veja no capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Olha aqui, o reino de Deus, o evangelho, se cumpriu entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando houve o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o evangelho eterno. É esse que explica conclui todos os escritos bíblicos. É esse que é o resumo, o grande finale dos escritos bíblicos, foi essa realização. Esse reino de Deus que Jesus de Nazaré pregava aos judeus, pregava aos perdidos da casa de Israel. Esse evangelho que Paulo pregava aos da incircuncisão, aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Mas quando foi tocada a sétima e última trombeta, então se realizou, foi mostrado, foi demonstrado, foi deixado de ser misterioso a grande promessa que Deus fez aos profetas, a grande fala, o grande entendimento dado aos profetas. Foi quando se cumpriu. Então ficar aí pregando Jesus de Nazaré, pregando a graça pregada por Paulo, anunciando o evangelho, temos que anunciar o evangelho, temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que fazer isso para que Jesus volte logo. Isso é coisa de religioso. Isso é encheção de linguiça. Isso não leva você a conhecimento do reino de Deus. Não, você vai morrer, você vai se acabar, vai acabar o tempo da natureza carnal, que é um tempo experimental, porque o seu filho é que pertence, o seu espírito é que pertence a Deus, o seu espírito é que é filho de Deus. Então vai terminar o prazo da sua experiência carnal e você não vai conhecer, você não vai desfrutar do reino de Deus, que é Cristo em nós, que é o templo de Deus em nós. Você não vai viver Apocalipse 21:3, que assim está escrito. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Então, enquanto você estiver na encheção de linguiça nas religiões, enquanto você estiver procurando aí nas redes sociais, nos aplicativos, eu vou ouvir alguém falando aí da graça pregada por Paulo, eu vou assistir agora. Pessoal, vamos silêncio, vamos colocar aqui na sala, vamos assistir a pregação do reverendo Cuscuz com mel azedo. Você não vai estar desfrutando, você estará com a sua mente futurizando, achando que vai acontecer, achando que ainda vai acontecer alguma coisa.
Mas o Evangelho eterno é o suficiente para você conhecer Deus, para você saber onde Deus está, para você saber quem você é perante Deus. Sabendo o que de você pertence a Deus, que não é essa natureza carnal. Essa natureza carnal, ela pertence ao pó, e ao pó voltará. E o nosso espírito pertence a Deus e voltará para ele, porque ele veio de Deus e ele voltará para Deus. É isso que você tem que viver, é essa a nossa realidade. Então eu fico cada vez mais desconfortável em falar da graça pregada por Paulo. Eu fico totalmente, porque aquilo ali, você falando aquilo, as pessoas se iludem. Olha, tá vendo? Olha, Paulo aqui, olha, a graça pregada por Paulo é algo eterno, é algo perpétuo. Não é. Olha que nós todos fomos salvos pela graça. Não. Como que algo que é eterno, vai ser salvo? Hã? Se o seu espírito que veio de lá, do reino espiritual, é salvo, você vai ser salvo ainda por quê? Mas por que acontecem esses enganos? Porque as pessoas não têm acesso ao Evangelho eterno. As pessoas não têm acesso, não têm conhecimento que o Evangelho eterno é o suficiente para mostrar Deus para as pessoas. Você pode até falar da graça, você pode falar de Jesus de Nazaré, dos profetas, mas algo que já passou. Você pode usar exemplos, você pode fazer, ó, eu vou falar aqui, olha, veja, o Vale dos Ossos Secos, quando foi que aconteceu? Aí você vai e explica, pronto, isso foi concluído. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso, venha a nós o vosso reino. Assim Jesus ensinou os discípulos. Você também pode falar sobre isso, mas no final do vídeo, você apresentar o Evangelho eterno aqui, ó, tudo se cumpriu, o reino de Deus, que Jesus clamava, ensinando os seus discípulos, venha a nós. Ele já veio há quase 2000 anos. Então esse é o entendimento do Evangelho eterno. Essa é a nossa diferença para os pregadores. Eu não sou pregador. Essa é a nossa diferença para os que se dizem pregadores. Porque essa é a realidade que o Evangelho eterno vem nos mostrando. Você entendeu? Essa é a realidade que o Evangelho eterno nos mostra. Tudo se cumpriu. Por isso que a Bíblia é um livro totalmente histórico. Totalmente histórico. É um livro caduco. É um livro que, quando você quer pregar para alguém, quer mostrar a alguém situações como se fosse daqueles dias, você está vivendo na caducidade da letra. Você está vivendo em algo arcaico. Você ainda espera Jesus voltar, você ainda espera o fim dos tempos, você ainda espera o grande juízo final, você ainda espera o tribunal de Cristo. Mas quando você conhece o Evangelho eterno, você fala, peraí, deixa eu ler isso aqui, isso já se cumpriu, deixa eu ler aquilo lá, aquilo já se cumpriu, deixa eu ler acolá, já se cumpriu, você entendeu? É isso que você tem que focar. E o Evangelho eterno não deixa ninguém ateu. O Evangelho eterno, é impossível deixar alguém ser um religioso. Quando você entende, você aceita o Evangelho eterno, ele torna uma arma poderosíssima contra a religião e contra o ateísmo, e contra as fábulas, e contra os enganos, e contra a futurologia dos escritos bíblicos. O Evangelho eterno é uma arma poderosa contra tudo isso. E você, conhecendo o Evangelho eterno, você é uma pessoa totalmente livre, totalmente antenada, totalmente atualizada. Ninguém vai chegar em você e vai conseguir mudar o seu pensamento. O Evangelho eterno, você conhecendo ele, jamais. Não tem como. Você pode sair da sua casa, você foi convidado. Ah, olha, vamos lá, você é convidado, vamos lá na minha igreja. Porque vai ter um evento, tal, vai ter o reverendo Cuscuz, que vai vir lá dos Estados Unidos e tal, e tal. Você pode até ir, sentar do lado do seu parente, mas você vai ouvir aquilo tudo para você, vai ser tanta baboseira, que você não vai conseguir nem terminar aquela reunião. Você vai chegar no seu parente e falar, ô fulano, me desculpa, mas eu não tenho estômago para isso não.
Eu não tenho estômago, não. Porque tudo isso que o seu pregador está te ensinando, está mostrando para você, eu sei que já aconteceu, já se cumpriu. O evangelho eterno. E daqui para frente, eu vou fazer o possível para que, em todo vídeo, que fique enjoativo para você. Pode ficar enjoativo. Porque não adianta. Se eu não falar no final do vídeo do evangelho eterno, eu estarei sendo um hipócrita, eu estarei sendo mais um enganador. Então, daqui para frente, todos os meus vídeos, eu vou focar sempre no evangelho eterno. Sempre. Tudo se cumpriu. Eu posso ler a história do rico e Lázaro, tal. Gente, só que isso aqui, ó, acabou. Isso foi uma fábula. Ah, foi verdade, não foi? Isso ficou para trás. Ah, o ser que caiu do céu. Aí você vem, finaliza. O grande finale vai ser sempre no evangelho eterno. Para quem assistiu o vídeo, falar, não, pera aí. Tem coerência. Tudo se cumpriu. Então, são todas histórias da carochinha. Tudo que está escrito na Bíblia é história da carochinha. Isso não é falta de fé, pelo contrário. Isso é uma demonstração de fé, coisa que religioso não tem. Isso não é um motivo de incredulidade, pelo contrário. Quando você confessa o evangelho eterno, você está sendo uma pessoa crédula, você está sendo uma pessoa crente, você está sendo uma pessoa que você acredita nos escritos bíblicos. Tanto que você acredita nos escritos bíblicos que você respeita a cronologia, respeita o fluxograma, você respeita ali as fases. Porque você não é um incrédulo. Já o religioso, não. O religioso, infelizmente, ele é incrédulo. Ele só acredita na doutrina de homem. Ele só acredita naquilo que o seu líder, o seu pregador fala. Ele não acredita no que o entendimento espiritual de Deus dá para ele na hora que ele está lendo o texto ali. Na hora que ele está lendo, ele entende de um jeito. Mas quando ele chega lá na sinagoga, que ele chama de igreja, o que está no local de sacrifício interpreta de uma forma, ele deixa o conhecimento que o Espírito de Deus deu para ele de lado e absorve a doutrina do homem, a doutrina do pregador. Pronto, acabou. Foi tudo pro ralo. Tudo pro ralo. Foi tudo desfeito. Aí ele volta a ser escravo novamente, volta com as algemas no braço, volta a colocar o véu. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo, porque o Evangelho Eterno é o suficiente para conhecer Deus. Foi o tema desse vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma. E se contribuir, ó, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.